Olá, seja bem-vindo ao CRA-RJ Entrevista. Nesta edição, falaremos sobre a gestão de estoque nas pequenas empresas. E para conversar conosco sobre o assunto, recebemos o administrador Kofi Dima Amazu. No caso, ele é consultor do Instituto Iguaçu de Desenvolvimento Empresarial. Seja bem-vindo, Kofi. Muito obrigado, Tadeu. Bom, qual a importância da gestão de estoque de mercadorias nas empresas, Kofi? Olha, Tadeu, existe uma questão fundamental hoje que a gente precisa saber sobre a gestão de estoque. Primeiro, porque isso representa um ativo dentro da organização. Isso quer dizer o que é ativo? Quando a gente considera o patrimônio da empresa, o estoque, é algo que é considerado como dinheiro. Isso quer dizer que a qualquer momento que a empresa precisasse de dinheiro, poderia liquidar seu estoque. Então é muito importante. No momento que você guarda mercadorias por muito tempo, isso pode se depreciar. E essa depreciação, então, seria um desperdício de dinheiro. Então, por esse motivo, justamente, que a gente precisa prestar muita atenção na gestão do estoque. É uma grande dificuldade que as empresas, principalmente as pequenas, têm hoje em dia de poder trabalhar com um pequeno, grande, um volume muito grande de estoque dentro da organização. E quais seriam as diferenças com relação à gestão nas grandes e nas pequenas empresas? E se, no caso, existe alguma ferramenta específica para as pequenas empresas? Uma grande empresa, ela tem uma estrutura que a permite, finalmente, de poder gerenciar, produzir em grandes escalas. Enquanto a pequena empresa, ela não tem capacidade de produção de grandes escalas. Ela produz em pequenas quantidades para poder atender a demanda. Digamos um restaurante, por exemplo, precisa de insumos, no caso, no dia a dia. E para isso é importante que a gente saiba quais são, nesse caso, os ingredientes que entram no dia a dia dentro do consumo da empresa para a sua produção. Então, precisa saber também o que está sendo produzido. Será que está sendo estocado após a produção? E se está sendo estocado, quanto tempo, em média, isso demora no estoque? Isso tudo precisa ser aprendido. E existe uma ferramenta hoje, mais simples assim, no mercado, que a gente considera, no mundo acadêmico também, que a gente costuma ensinar, na maioria das vezes, a algumas empresas que gerenciam pequenos níveis de estoques, para poder atender de forma permanente a demanda de mercado, porque uma coisa é o seguinte, você não pode também deixar de manter o estoque. Porque quando você deixa de manter o estoque, você corre o risco de perder a venda, tá certo? Então, para não perder a venda, você precisa saber qual é o nível ideal de estoque que você precisa ter para que você possa customizar finalmente todo o seu processo de produção, evitando, então, o desperdício desse material no futuro. Nem certo? muito, nem pouco, né? Nem o ideal muito, é criar um equilíbrio. nem pouco. É criar um equilíbrio, justamente. E nesse equilíbrio, então, o que a gente considere? Que existe um nível ideal, que seria o estoque de segurança, é aquele que lhe permite manter a sua produção enquanto você está esperando uma nova encomenda de seus fornecedores. Para isso, então, primeiro, é importante que a empresa mantenha um cadastro de fornecedores, uma grande variedade de fornecedores, que estejam dispostos a fornecer, a atender a sua necessidade assim que precisar. Que aí alguns costumam chamar de sistema just-in-time. Isso quer dizer o quê? Assim que a demanda aparecer, você lança, então, sua produção, evitando, então, de produzir e guardar por longo tempo, até vender, no caso, tá certo? E existe ainda outro sistema que a gente considere como o sistema ABC, no caso, que permite, então, fazer o quê? Classificar os itens de produtos que você produz ou, no caso, costuma consumir. Nos dois casos pode acontecer, tanto na produção quanto no insumo, no caso. Então, tudo que você usa como insumo, você deve calcular pelo menos o seu custo de produção. Portanto, você não pode guardar muita quantidade em estoque enquanto você não tem a demanda, tá certo? E aí, então, o que você precisa fazer? Um bom tempo atrás, no século XX praticamente, um estudioso italiano fez uma pesquisa e descobriu que a população italiana
a renda per capita da população estava concentrada em 20%, quer dizer, 80% da renda, da riqueza da nação italiana estava concentrada em apenas 20% da população. Então você imagina, quer dizer, o restante de 20% dessa riqueza está para 80% da população. Tá certo? E aí, enorme. Isso. E daí, então, se construiu uma curva que a gente chama de curva de Pareto. Sendo que os economistas que usam essa ferramenta, mas o administrador pensando bem, porque nós também somos aqueles que buscam constantemente aquilo que seria a customização do processo de produção, de forma a otimizar todo o processo. Daí aquilo que é a curva de Pareto se transformou em curva ABC na área de produção. E isso permite que a gente possa classificar nossos itens de consumo, de matéria-prima ou o que que seja, no caso, e ao mesmo tempo para você poder classificar de acordo com o faturamento que você faz no dia a dia dentro da sua empresa, você consegue ver, no caso de faturamento total, onde ou quais os itens que contribuem em grande parte para seu faturamento. Isso quer dizer o quê? Onde estão os 80% do valor do faturamento. E aí, então, começou a se fazer uma classificação desses itens, que aí se chegou a 3 classes. É a mesma coisa que se fez na classificação da classe social. Nós temos alta renda, renda média e a classe baixa, tá certo? Você faria a mesma coisa no seu estoque. Até a questão do uso das letras, a letra A, a letra B. Letra A, letra B e letra C, justamente. A classe A, a classe B, a classe C. Então foi a curva de Pareto que permitiu essa classificação da população. E esse conceito ele pode ser usado tanto para empresas de grande porte quanto para empresas de menor porte. As empresas de grande porte usam bastante. Agora, a dificuldade para as empresas de pequeno porte é o fato de não saber realmente como lidar com essa ferramenta. Às vezes a tecnologia nos ajuda nisso, tá? Isso quer dizer o quê? Você tem vários itens, digamos assim, 20 itens de seus produtos que você vende no dia a dia da empresa. Pode ser uma loja, um pequeno estabelecimento do bairro onde você vende, uma mercearia, né, no caso, que você tem vários itens de produtos que você considere, então, o que acontece? Você pode fazer numa tabela de Excel, simplesmente, fácil de fazer. E aí você vai ver desses itens de produtos que você vende no dia a dia, você vai classificando, após um mês, você vê quanto que você vendeu de cada um desses itens. Depois você vai tentar, então, classificar isso do maior faturamento até o menor. Quer dizer o quê? Aquele que contribuiu mais tem que vir primeiro, e aquele que contribuiu menos vem depois. Daí você vai saber, no caso, então você pode considerar quais os primeiros 20% desse total de itens que contribuem em ter um percentual do total do faturamento que você tem. Qual é a proporção desses itens no faturamento total da empresa? E aí o que você vai fazer? A gente considera o seguinte: a classe A pode ser os primeiros 20%, a classe B pode ser os próximos, né, no caso 60%, já deu então 80%, 20, 60%. E aí está sobrando 20%. Então os 20% restantes são aqueles que contribuem menos, que é aqueles produtos que você quase não vende no dia a dia. É aquele que fica nas prateleiras cheio de poeira. Torna-se um excesso, né? Acaba exatamente, sobrando em excesso. E aí o que acontece, Tadeu? Na maioria das vezes, todo mundo quer racionalizar. Até seu próprio fornecedor vai chegar para você. Tadeu, eu posso oferecer um desconto para você, que aí você pode comprar tal produto em grande quantidade. E aí eu te ofereço um desconto para que você possa comprá-lo de forma barata. E aí você vai aceitar assim? Tem que analisar, né? Você tem que analisar, exatamente. Você tem que ver primeiro que produto é esse
que está sendo vendido para você. E para isso, então, você tem que olhar na sua classe de A, B, C, se aquele produto que o fornecedor está te oferecendo com desconto for um produto da classe C, cuidado, não pega, porque ele também está querendo se livrar, entendeu? Ele está querendo se livrar, aí vai acabar sobrando para você. Você vai comprar em grande quantidade, porém não está sendo usado nem vendido. Você falou também sobre a questão da tecnologia. A tecnologia, há uma grande discrepância entre as empresas maiores e as empresas menores. Porém, da mesma forma, a tecnologia é essencial dentro da cadeia logística. Sem dúvida. Como que essas empresas de menor porte podem se apropriar da tecnologia de uma forma mais barata do que as empresas de maior porte? Utilizá-las dentro dessa cadeia logística. Então, hoje em dia, as pequenas empresas podem fazer uma coisa, é o seguinte. Digamos que nós estamos dentro de um determinado bairro e várias pequenas empresas, farmácia, supermercado pequeno de bairro, aquele mercearia, digamos, né? Até barbearias que a gente vê hoje, né? Espalhando por aí, no caso. E aí, o que acontece? Com esse surgimento de pequenas empresas, todo mundo sendo desempregado hoje, o fundo de garantia se faz o que com eles? Você pensa em abrir um empreendimento seu, certo? E aí formam conglomerados de pequenas empresas. Elas podem se tornar fortes naquele bairro se elas pudessem realmente fazer as suas compras, por exemplo, de forma compartilhada, que tem alguns recursos que elas usam juntos. Nós temos grande rede de restaurantes, no caso, que usam mesmo os insumos, porém cada um tem seu fornecedor, no caso. Isso encarece, no caso. Isso encarece ainda mais. No caso, então, o que acontece? A gente consegue ganhar economias de escala se todas elas se unem para buscar os fornecedores, fazer compras compartilhadas. Para fazer isso, então, você precisa realmente... hoje nós precisamos da tecnologia. Isso nos auxilia bastante na gestão de estoque de materiais. E nós temos hoje, você vê as grandes empresas, como você mesmo disse, elas têm condições de financiamento, né? Elas têm capitais de giro sem problema nenhum. Enquanto as pequenas não têm isso. Então o que pode fazer? Pequenos softwares aí que estão sendo vendidas hoje em dia, que permite você gerenciar os produtos que você vende, tanto no consumo quanto na venda, no faturamento. Você tem vários hoje desses instrumentos. Agora, quem não tem isso, ou tem gente ainda que não confia na tecnologia, né? Nós temos uma planilha, simplesmente, que você pode fazer, mas isso não ajuda muito, não. Importante é que você possa ter essa tecnologia para que você esteja em comunicação diretamente com seus fornecedores. Isso vai facilitar muito ainda a comunicação entre você. Isso permite que você evite de manter estoque. Porque no momento que você detém uma determinada ferramenta que permite essa gestão, seu fornecedor estará tendo a facilidade de controlar diretamente seu nível. Está no momento de eu entregar o produto para ele. Está no momento de eu, então, oferecer tal produto, porque ele está direto. Você vê, por exemplo, hoje a gente tem a Ambev, por exemplo, que oferece isso para pequenos comércios do bairro. Você vê o cara chega com um celular na mão, né? E aí ele vai, se aproxima ali e tudo com chip, imediatamente. E aquilo vai e comunica-se diretamente com a fábrica, sabendo que a tal horário nós precisamos suprir materiais em tal local, para tal loja ou para tal conglomerado de empresas. Então é isso que a gente tem que pensar, que a tecnologia hoje é um instrumento que vai facilitar muito ainda a gestão e para que você possa realmente ter condições favoráveis, no caso, em termos de competitividade, você tem que pensar finalmente na gestão do seu estoque. Tanto é que você não pode deixar de ter o produto porque você deixa de vender. Aí, no momento que o cliente chega, você não tem, você perde finalmente essa confiança que o cliente tem, porque todo dia ele sabe muito bem o horário que ele quer, ele liga para você ou
pede o produto e você tem que entregar. Aí no momento que ele pede, você diz, hoje não tenho não. Então você tem que procurar uma situação em que você possa até pedir para alguém que possa resolver isso, sem decepcionar seu cliente. Então a gente tem que garantir finalmente a disponibilidade do produto para nossos clientes. Isso é fundamental. Kofi, para que nós possamos encerrar, quais as principais qualidades que os profissionais que atuam nesse setor eles devem possuir e também que conselhos você daria para aqueles que desejam estar atuando nesse ramo? Evidentemente é um ramo hoje que está crescendo bastante, né? No caso, para um profissional que queira atuar nesse ramo de negócio, principalmente como consultor, né? No caso, dando pequenas consultorias para as empresas, pequenos portes, principalmente, precisa ter um curso de logística, que o logística te ensina completamente tudo. Isso não se trata de administração em si, mas da área de logística, que aí você pega toda a cadeia de logística, onde se considere os suprimentos, a produção e a distribuição. Então isso é importante, que você tem que saber todo esse processo, tanto de suprimentos da matéria-prima, todo o processo de produção, que aí você vai ver que nós precisamos entender certas coisas. Existem vários instrumentos que a gente aprende na academia e na prática, o uso disso no dia a dia permite que as pessoas possam racionalizar todo o processo. É você ter alguém que entende bem do assunto, que possa realmente ajudar, agregando valor no processo de produção, que essa pessoa, esse profissional de logística vai poder dizer para você qual é o lote econômico de produção que você deve ter. O lote econômico de produção é aquela quantidade que permite realmente minimizar ao máximo possível o custo de estoque, o custo de pedido, porque o pedido também para nossos fornecedores, isso representa um custo para a gente. Na maioria das vezes, pessoas não sabem disso. Então, é relevante a presença de um profissional que possa fazer isso, para que a empresa possa ganhar credibilidade junto a seus clientes e, ao mesmo tempo, poder garantir, finalmente, a sustentabilidade do mercado, que é um instrumento que não é muito assim caro. E hoje também nós temos vários cursos aí, mas o curso da área de logística é fundamental, né? E hoje você imagina quantas empresas se criam cada dia que passa no Brasil, né? Você vê nos campos, nós precisamos entrar todo dia no supermercado, pegar tudo aquilo que é importante para o consumo do dia a dia. Mas nada é feito ali dentro do supermercado. Tem toda uma cadeia por trás. Então tem toda uma cadeia. Como você mesmo disse no caso, através dessa crise também gera oportunidades e de oportunidades surgem os novos empreendedores. Exatamente, de grandes empreendedores. Porque na crise que nascem realmente os melhores empreendedores, porque é a situação que está mais difícil e você tem que se virar cada vez mais, você tem que ter muita criatividade naquele momento. Kofi, agradeço aqui sua participação conosco mais uma vez. Muito obrigado, Tadeu. É um prazer para mim e espero que esse assunto possa ajudar as pessoas a melhorarem seu sistema de gestão de estoque, porque aquilo é um custo para a empresa, não deixa acontecer contigo, não. É um capital que você tem que ser muito bem administrado, o estoque. Obrigado. E você que nos acompanhou, não esqueça de curtir e compartilhar todas essas informações com as pessoas que fazem parte do seu ciclo profissional ou de amizade. Até a próxima!